Senhor, aplauda Ele. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Vamos aproveitar que estamos de pé. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Marcos, capítulo 3, e alguns versículos estaremos lendo nesta noite. Há de Deus, da parte de Deus, um mover sobrenatural neste lugar, aonde Deus tem falado aos nossos corações, através de tudo aquilo que se tem feito neste lugar, porque tudo que se tem feito neste lugar até agora é e foi para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, Ele está aqui na vida de cada um de nós, para que tenhamos e sejamos edificados. Quantos acharam a santa palavra? Digam amém. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando-o, se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. 6:3, nesta noite, desta leitura, é o versículo que nos chamará a atenção para aquilo que o Senhor Jesus quer para o nosso coração nesta noite. Por isso, glorificando o nome do Senhor, tome o teu assento. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que me dá nesta noite, por me fazer um pregador da santa palavra, um anunciador da boa semente, e também estar aqui juntamente com os irmãos, os meus amigos, ter o André e a Miriam aqui que cantaram. Nós convidamos ainda ontem para estarem aqui, e eles dizendo que iriam fazer força para estar aqui, hoje estão. Louvar o nome do Senhor. E tanta coisa passa na nossa mente. O André foi, na época que fomos líderes ali na Assembleia de Deus do Metropol, ele fazia parte da mocidade, pouco tímido, não queria cantar, mas hoje louvando o nome do Senhor com a esposa. E é uma bênção de Deus a gente estar assim com os companheiros, né? Isto enobrece e nos faz acreditar cada dia mais que Jesus é a nossa força. Amém, amados? Hoje domingo se chama domingo de Páscoa, né? Eu estava ali olhando os acontecimentos, vendo as encenações. Parabéns ali às irmãs que fizeram aquela peça, né? Uma encenação sobre o Cristo crucificado. Ronald Reagan, o grande presidente dos Estados Unidos, no ano 90, na década de 90, ele tinha um conselheiro, um dos grandes evangelistas americanos, chamado Billy Graham. E o Billy Graham era conselheiro dele, e certo dia de manhã, as redes de televisão e rádios cercaram a casa de Billy Graham. E 7:30 da manhã, o Billy Graham pegando o carro para sair, estavam lá as câmeras de televisão, rádio, e interpelaram o Billy Graham e disseram para ele, rapidamente: o senhor tem 5 minutos para dizer qualquer coisa, vai falar para todos os Estados Unidos da América, o que o senhor tem a dizer. Deram o microfone para ele, ele disse assim: ó, Jesus está vivo, eu falei com ele agora mesmo. Aleluia, Jesus está vivo, irmãos. Queira o diabo ou não queira, queira todo o inferno se levantar, queira qualquer pessoa dizer o contrário, Jesus está vivo. Certa vez alguém disse que é difícil provar a questão do Jesus histórico, porque qualquer um pode dizer: será que Jesus ressuscitou? Será que Jesus morreu? E isso é muito fácil se provar, sabe por quê? Porque os discípulos, eles estavam com Jesus e eles testemunharam. Alguém poderia então dizer o seguinte: uma propaganda, se ganha dinheiro por uma propaganda,
Alguém ganha dinheiro para fazer uma propaganda e até minta por causa do produto. Agora uma coisa, os discípulos afirmaram categoricamente dizendo que Jesus ressuscitou. Agora uma coisa, irmão, se fosse uma farsa, eles nunca teriam sustentado uma mentira por muito tempo. Segundo, eles morreram por causa daquilo. Aquilo foi verdade na vida deles. Eles tinham certeza, eles tiveram certeza que Jesus vivera entre eles, que Jesus morrera e que Jesus também ressuscitara. Glória a Deus. Quando nós ficamos olhando a Bíblia Sagrada, às vezes algumas pessoas fazem objeções. Será que isso é verdade? Será que tudo é verdade? A palavra de Deus, ela é verdade, ela é imutável, nada se muda. A ciência às vezes tenta destruir algumas coisas, tenta contra-atacar com evidências, mas eles sucumbem a qualquer coisa, porque esta palavra, ela é viva e verdadeira, esta palavra é eficaz, esta palavra, quem crê nela, rios de água viva começam a fluir do interior desta pessoa. Certa vez na faculdade alguém me perguntou: como você prova que a Bíblia é a verdade? É uma das coisas mais fáceis que tem. É quando nós vimos o país de Israel, quando nós vimos a nação de Israel, ela até hoje 21 vezes foi destruída Jerusalém, e Jerusalém está de pé. Os judeus estão lá, estão sendo repatriados, estão voltando à sua pátria. Os profetas disseram que o deserto iria florescer, e o que está acontecendo? Israel é o segundo maior exportador de flores. O deserto está reverdecendo, o ermo está exultando, porque a palavra do Senhor é verdade. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? Aleluia, porque tudo aquilo que ele falou está se cumprindo e ainda irá se cumprir. Meus irmãos, nós lemos nesta noite no Evangelho de Marcos uma passagem muito conhecida dos irmãos. Nós lemos nesta noite, a Bíblia diz que Jesus entrou outra vez na sinagoga. Quando Jesus entrou na sinagoga, nesse dia era o dia de sábado. Os judeus, eles tinham muitas superstições. Os judeus, eles tinham muitos dogmas. Os judeus tinham pelo menos 613 mandamentos, porque acreditavam que 248 eram preceitos negativos e 365 então eram positivos. 248 eles tinham como preceitos negativos, porque eles tinham em mente que esse era o número de ossos que um homem possuía. 365 eram os positivos por causa dos dias do ano. Então, os judeus, eles, conforme o dia, conforme a regra que Moisés colocara, eles se ajuntavam no dia de sábado e ali participavam, ali faziam o seu culto, ali prestavam o seu culto a Deus, ali se reuniam. Jesus, que era um judeu, e a Bíblia diz que Jesus veio para que eram os seus, Jesus veio primeiramente para os judeus. A Bíblia faz menção, o Evangelho de Marcos está dizendo que Jesus então entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das suas mãos mirrada. Num dia de sábado, entrou Jesus naquela sinagoga. Aquela sinagoga, ela tinha algumas normas. Na sinagoga se assentavam primeiramente os homens que tinham um alto comando, que estavam no alto escalão, que tinham uma posição superior aos demais. Depois vinham então os homens de uma segunda classe, e depois as mulheres sentavam, e depois das mulheres então as crianças, e finalizando pessoas que tinham alguns defeitos físicos, pessoas que pela lei de Moisés não poderiam fazer parte do ritual, não poderiam fazer parte na sinagoga, não poderiam fazer parte do culto de então. Ali ficavam as pessoas que tinham e que sofriam de algum preconceito. Agora o Evangelho de Marcos, ele vai fazer questão de dizer que Jesus entrou num dia de sábado na sinagoga, e entrando naquele
naquele dia, naquele lugar, estava ali para mudar a vida de um homem, estava ali para mudar a situação de um homem, estava ali para mudar o cenário de um homem que não via a vida de uma maneira positiva, de um homem que não via a vida com alegria, de um homem que não via a vida com bons olhos. Pensem vocês, imagine alguém não poder se assentar nos primeiros bancos, porque ele sofria de uma incapacidade, porque ele tinha um complexo de inferioridade. Mas não era ele somente que tinha o complexo de inferioridade, as pessoas o viam também naquela situação. E aquele homem que entrava dia após dia, meses após meses, anos após anos, sábados após sábados, e nunca mudava, nunca mudou, o sentido era sempre o mesmo, a situação era sempre a mesma: ficar atrás da multidão escondido para ver o que aconteceria, ficar atrás da multidão para ficar vendo somente aquilo que a estatura permitisse ver. Naquele dia, a vida daquele homem iria mudar para sempre. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus entra na casa, quando Jesus entra na vida do homem e da mulher, Jesus faz a diferença. Quando Jesus entra na vida do homem e de uma mulher, aparentemente renegados pela sociedade, com dificuldades de relacionamento, o Senhor Jesus entra e começa a convencer aquele homem, aquela mulher do pecado, começa a convencê-lo de que a sua vida que leva não deve se levar mais assim, e o milagre é visto por todos, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Nesta noite, se eu perguntasse, quantos poderiam levantar a sua mão dizendo: quando o Senhor Jesus me alcançou, Ele modificou a minha vida. Quando o Senhor Jesus entrou na minha vida, toda a vida da minha família foi mudada. Quando o Senhor Jesus entra no coração, a Bíblia faz questão de dizer que o estado deste homem agora, ele muda-se de uma forma muito radical. Ele sai do natural para viver no sobrenatural, porque vivemos numa nova dimensão de vida. É assim que falam os evangelistas. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, sendo convidado agora, quando o Senhor Jesus avista Zaqueu, quando Zaqueu, os seus olhos se encontram com o de Jesus, Jesus diz para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu recebeu, desceu dizendo: que alegria, que maravilha. E quando os dois parece que vão caminhando em direção à casa, ali mesmo o toque da mão do mestre, a voz do Nazareno faz Zaqueu mudar o seu coração, e ele já começa dizendo: Senhor, se tenho defraudado alguém, se tenho roubado de alguém, se tenho feito alguma coisa, eu vou dizer para o Senhor que já começa a mudar a minha vida, que já começa a mudar o meu coração. As suas palavras já estão batendo forte na minha alma, o meu espírito está agora recebendo essa unção, essa graça. Eu já começo a dizer para ti, Senhor, que tudo que eu tenho, a metade eu dou aos pobres, e se tenho roubado de alguém, eu devolvo 4 vezes, quadruplicado. E o Senhor Jesus agora, olhando para Zaqueu, diz assim: oh, que maravilha, hoje salvação veio a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Aleluia. Quando o Senhor Jesus entra na casa, quando o Senhor Jesus entra na vida, quando o Senhor Jesus entra no coração, há uma mudança radical. Tem que acontecer uma mudança radical. Este homem que vivia à margem da sociedade, este homem que vivia num desprezo total, porque a sociedade daquela época era muito preconceituosa. Os judeus, eles são cheios de tradições, eles são cheios de preconceitos, e agora com uma dificuldade exterior ali muito grande, uma dificuldade visível muito grande, aquele homem era repelido, aquele homem era compelido a ficar por último, a ser um dos últimos dentro daquele lugar aonde todos chegavam. Mas uma coisa estava para acontecer: o Cristo maravilhoso iria entrar naquele lugar, naquele sábado, iria mudar a vida daquele homem para todo sempre.
Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Entrou uma vez, entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das suas mãos mirradas. Quando nós olhamos os evangelhos, nós vimos que o Senhor Jesus, ele está a fazer muitas coisas. Quando nós vimos o Senhor Jesus através da história que narra os evangelistas, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele fez muitas coisas durante o seu tempo aqui na terra. É muito gostoso ver as narrativas, é muito lindo ver os acontecimentos. A gente se alegra, o coração palpita forte quando nós vemos aquilo que o Senhor Jesus fez nesta terra, enquanto esteve nesta terra. Agora, uma coisa, irmãos, mais maravilhoso é saber que Jesus ainda continua a fazer os milagres, ainda continua a operar maravilhas, ainda continua a fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, através da pessoa do Espírito Santo. Nesta noite ele está aqui para te dar vitória. Você que entrou aqui com uma dificuldade, você que entrou aqui dentro de um problema muito sério, aonde você viu uma porta que entrou e não acha outra para sair, eu quero te dar uma boa notícia, que o Senhor Jesus está aqui. E você que entrou aqui, talvez tenha entrado tantos dias após dias, como entrou aquele homem na sinagoga, mas nesta noite, ou pode ser a noite que ele vai te olhar, que ele vai te ver, e a sua vida vai mudar por completo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele homem tinha mãos mirradas. Aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem tinha sua mão com um grande defeito físico, um defeito de aleijume, uma mão aleijada, uma mão que não poderia trabalhar, que não poderia o auxiliar, e por isso era vítima de preconceito dentro daquela sociedade. Agora, uma coisa, Lucas faz questão de dizer, Lucas capítulo 6 e versículo 6, vai dizer que a mão do homem era a mão direita. A mão direita para os judeus era a mão que eles consideravam santa, porque com a mão direita eles faziam todas as ordenações do templo, com a mão direita eles faziam todo o serviço do tabernáculo. A mão esquerda para os judeus era considerada imunda, e por isso aquele homem, olha só uma coisa, quando alguém na sociedade judaica, ele se assentava para comer, ele comeria com as mãos, com uma das mãos, e a mão que ele usaria para comer, metendo-a no prato, seria a mão direita. Agora, uma coisa, senhores, aquele homem, ele vivia à margem da sociedade, não somente dentro da sociedade, dentro do bairro que vivia, ele vivia à margem dentro da sua própria casa. Ele não poderia ter amigos, porque ele não poderia se congratular com eles, ele não poderia festejar com eles, ele não poderia almoçar com eles, porque a mão direita era uma mão imprestável, era uma mão que não tinha nenhuma coordenação motora, era uma mão mirrada. Agora, uma coisa, aquele homem que sentiu uma tristeza muito grande, aquele homem que era atordoado por esta dor, por esta infelicidade, todo o seu inconsciente estava machucado, todo o seu problema psicológico, toda a questão psicológica nele era afetada por estar agora à margem de tudo e de todos. Um dia entrou Jesus naquele lugar aonde aquele homem estava, e a sua vida mudaria para todo sempre. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nesta noite? Aleluia! Mas uma coisa nós temos que fazer, nós temos que olhar para o Senhor Jesus, temos que ficar em uma posição que Ele nos veja. Alguém às vezes ele desanima e não recebe vitória. Por quê? Porque ele vem à igreja, um culto, 2 cultos, 3 cultos, e nada acontece na sua vida. Tem gente que vem ao círculo de oração e faz até promessa de estar sempre orando com as irmãs do círculo de oração, mas ela vem 1, 2, 3 vezes, desanima, porque não aconteceu nada. Tem gente que diz, olha, a partir de agora eu não vou perder uma escola dominical, eu vou estar em todas as escolas dominicais, mas vem 1, 2, 3, 4 vezes e também não aprendeu nada, não sentiu nada, não recebeu nada e desiste de receber alguma coisa. Eu quero dizer uma coisa a vocês, que aquele homem entrou num dia na sinagoga, talvez aquele homem estivesse muitos anos frequentando aquela sinagoga, mas naquele dia seria
seria o dia de decisão, seria o dia da vitória, seria o dia que Jesus olharia para ele e mudaria a sua situação. Eu quero encorajar os senhores, eu quero encorajar os amigos, eu quero encorajar a você crente que vem e que muitas vezes está sofrendo, e você diz: eu venho aos cultos, eu me esforço, eu tento, mas não consigo. Eu quero dizer aos senhores: não percam a esperança, porque vai acontecer um dia o Senhor Jesus vai estar olhando para vocês, e a vida de vocês e aquilo que vocês precisam receber, receberão, e vocês vão ver que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na vossa vida. Quando nós olhamos a vida de Moisés, nós vimos que Moisés, 40 anos no deserto de Midian, 40 anos no deserto de Midian. Agora imagine, irmãos, 40 anos cuidando de ovelhas. Que serviço é assim um pouco melancólico. Que imagine que rotina. Todos os dias Moisés pegava as ovelhas e tirava do curral e levava para o Monte Sinai. Todos os dias ele tirava do Monte Sinai e levava para o curral. Era preciso guardar as ovelhas. 40 anos Moisés está fazendo esse serviço. 40 anos ele passava pelo mesmo caminho. 40 anos ele via as mesmas vegetações, as mesmas árvores. Ele via o caminho cheio de areia. Ele via todas as dificuldades que ele tinha todos os dias. E ele passava por uma sarça, um pequeno pé de zimbro, de altura mais ou menos de 1,80 m, 2 metros. Não era muito alta, era quase um arbusto. Mas a Bíblia diz que um dia ele passando e voltando, ele olhou e viu a sarça pegando fogo. E Moisés estava tão acostumado à rotina que ele diz assim: eu vou virar o meu rosto, eu vou olhar para lá e não vou acreditar que esta sarça está pegando fogo. E ele olhou devagarinho, ele foi virando o rosto e ele olhou e a sarça estava pegando fogo. Ele não acreditou. Faz 40 anos que eu passo na frente dessa sarça e hoje esta sarça pegou fogo, hoje esta sarça está brilhando. E parece que eu vejo ele voltando para a sarça novamente, e agora o próprio Deus está na sarça, olhando para ele e dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. Eis que eu estou te chamando para uma grande missão. Oh, meus amados, nós vimos da parte de Deus, recebemos da parte de Deus alentos, viemos na igreja, recebemos da parte de Deus alguns convites. As promessas de Deus, elas são feitas e a gente não acredita, a gente não crê. Parece que está tão distante, parece que está tão longe, parece que a gente não vê que muitas coisas que são feitas dentro da casa de Deus poderiam estar sendo feitas por nós, porque nós nos julgamos às vezes inferiores. Mas vai chegar o momento que aquilo que é monótono, que aquilo que você está acostumado a ver todo dia, vai tomar uma grande proporção, e o Senhor Deus vai falar contigo, e você vai ver, e todos aqueles que estão do teu lado vão dizer: chegou o teu dia, a sarça pegou fogo. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Perguntou-lhes então: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles não disseram nada, eles calaram-se. Eles não queriam que acontecesse, eles não queriam que aquilo ali fosse verdade. Eles queriam que aquele homem que entrava mês após mês, sábado após sábado, ano após ano, eles queriam que aquele homem continuasse da mesma forma. Mas Jesus não queria. Jesus estava dizendo: chega, é um fim para a tua vida de miséria, para a tua vida de tristeza. Eu quero dizer aos senhores que talvez você tenha entrado e encontrado para chegar até aqui tantas dificuldades. Você sofreu para chegar aqui. Alguém da sua família se manifestou contrário, dizendo: você vai lá na igreja dos crentes, você vai lá fazer o quê? Vai perder o seu tempo. Eu quero dizer para você que mesmo que os obstáculos sejam muito grandes e terríveis, eu quero dizer que nesta noite Jesus está aqui, e tudo que Ele quer é fazer um milagre na tua vida, para que você pare com esta vida sofrida e comece agora numa nova dimensão de vida, uma vida com Cristo lado a lado. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se de dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Disse ao homem: estende a mão. Jesus criou agora uma situação para mostrar, irmãos, que a missão dele nesta terra foi fazer frente às obras do diabo. Olhamos
pelas avenidas, olhamos dentro da situação social que as cidades estão vivendo, a gente vê que o caos, a droga é um caos que tem destruído as famílias. Nós vimos que o alcoolismo tem destruído muitas famílias, que a prostituição, que nas duas cidades, Criciúma e Sara, impera. Nós vimos que são almas que precisam de Deus, e a igreja precisa, como agente da igreja, a igreja como agente de Cristo, a igreja como uma pessoa que agora vai fazendo uma diferença. A igreja precisa se colocar como Cristo, colocar-se diante de Cristo, e agora usar aquilo que Jesus deu para nós, para fazermos diferença e tirarmos as almas que estão oprimidas pelas garras do diabo. Jesus olhou para aquele homem, e olhando para aquela gente com indignação, Jesus não deu mais importância para a situação, para os fatos que iriam acontecer, e Jesus olhou para o homem. Agora uma coisa, olha só que interessante, aquele homem estava na última parte da sinagoga, Jesus estava na frente, Jesus estava como se fosse nesta tribuna, e agora Jesus está falando com aquele homem: levanta-te e vem para o meio. E agora tudo está acontecendo agora automático, está acontecendo agora, algo está mudando dentro do ambiente, as pessoas estão olhando, o que vai acontecer? Será que ele só vai chamar aquele homem para o meio? Será que o homem só vai ir para mostrar a sua deficiência? Mas Jesus não queria somente mostrar a sua deficiência, Jesus não queria envergonhar aquele homem, Jesus queria abençoar aquele homem, mas era preciso que aquele homem tomasse uma posição, tomasse uma postura. É por isso que quando nós chamamos as pessoas aqui para frente, muita gente não entende. É porque Jesus mandou levantar e vir para o meio. Este púlpito está no meio. Oh, irmãos, venha nesta noite para o meio. Esteja no meio da igreja, no meio dos cultos. Esteja no meio das vigílias, no meio dos cultos de orações. E você vai ver que estar no meio implica em fazer a vontade de Cristo. Levanta-te e vem para o meio. E o homem agora, ele começa uma caminhada. Agora uma coisa, senhores, permitam-me dizer, aquele homem estava com a mão dentro daquele avental, dentro daquela roupa que ele vestia. Aquele homem estava com a sua mão escondida, porque aquele homem tinha muita vergonha. Aquele homem estava agora com a sua mão escondida, para que ninguém visse o seu defeito. Muitas pessoas, e se aquele homem continuasse daquele jeito e não entendesse a vontade de Deus, ele ficaria assim para sempre. Mas ele entendeu que a vontade de Deus é que ele viesse agora à frente do mestre, que ele viesse agora à frente do Cristo, para que a sua situação começasse a ser mudada. O homem começa uma caminhada. O homem começa agora a romper com a multidão, muitas pessoas à frente, algumas incomodadas, algumas dizendo: o que este homem vai fazer à frente, o que este aleijado vai à frente, o que o mestre agora está inventando em fazer, chamar este homem sem empréstimo para a frente como se fosse alguém importante. E o homem agora começa a vir à frente. E agora o Senhor Jesus, alguns que estavam à frente, talvez que não conhecessem o homem, porque quem entra por último sai primeiro. Talvez quando as reuniões terminassem na sinagoga, o homem que estava atrás era sempre o primeiro a sair, e ninguém conhecia ele. Agora começa a ficar conhecido. Alguém volta-se para trás. Quem é que está lá atrás? E o mestre está chamando para a frente. Isto não pode acontecer, está se invertendo os valores. Quem fica atrás deve continuar ficando lá atrás. Quem entrou lá atrás e fica lá é porque merece estar lá. Mas com o Senhor Jesus é o contrário. Não é porque se anda numa vida torta direito por aí, e sempre se deve continuar. Quando o Senhor Jesus entra com providência, a vida do homem e da mulher, ela começa a ficar diferente. Algumas pessoas às vezes começam e gostam de dizer: por que lá na igreja dos crentes tinha tanto ladrão, tinha tanta gente com a vida terrível? E eu sempre costumo dizer, e Jesus disse isso nos apoiando: a igreja, a casa dele é lugar de gente doente. Jesus não veio para ação, o médico não veio para ação, o médico
veio para doente. Se nós estamos aqui na igreja, é porque nós precisamos de Cristo, é porque nós precisamos de Deus. Eu estou aqui não é porque eu sou bonzinho, você está aqui não é porque você é muito bonitinho, você está aqui porque a mão do Senhor te alcançou, a graça do Senhor te alcançou, e você pode glorificar o nome do Senhor, você pode glorificar o nome dele e dizer: oh, que maravilha servir a Deus. Realmente eu tinha uma vida difícil lá fora, mas depois que aceitei Jesus, a minha vida mudou completamente. O homem veio para frente. E agora que tristeza, e agora que angústia, e agora Jesus não disse que ia curar o homem. Jesus só olhou para o homem e disse: levanta e vem para o meio. O homem estava sentado. Isso implica que todo homem, que toda mulher tem que fazer uma decisão, que todo homem, toda mulher tem que tomar uma forma de postura. Ele tem que querer que algo aconteça na sua vida. Se alguém está sentado, não é certo cumprimentar alguém sentado. Quem cumprimenta alguém, ele precisa ficar de pé. Quem vai falar precisa ficar de pé. Então, quando alguém fica de pé, está dizendo que vai mudar a situação, que alguma coisa vai acontecer. E Jesus está dizendo: levanta-te e vem para o meio, porque já começa a acontecer o milagre na tua vida. E quando aquele homem está vindo na direção do Mestre, quando aquele homem está vindo na direção do Cristo, o Senhor Jesus está dizendo para ele: levanta a tua mão, estende a tua mão. Mas que dificuldade! O homem tinha a mão aleijada. Como é que um homem que tem um defeito numa mão, quem é que tem um homem que tem um defeito num braço, como é que ele deixaria o braço levantado, a mão erguida? O Senhor Jesus está dizendo para ele: tu tem que fazer um esforço agora para que aconteça o milagre. Tu tem que tomar agora uma posição, tu tem que fazer a tua parte, tu tem que fazer a tua parte para que eu faça a minha e tu receba a tua vitória. Faça a tua parte nesta noite. Faça a tua parte nessa noite. Eu não posso fazer a tua parte, você tem que fazer a tua parte. Mas fazendo aquilo que você tem que fazer, você vai ver que o Senhor Jesus vai começar a mudar a tua vida. Estende a tua mão. E ele estendeu, e a Bíblia diz que foi restituída e ficou sã como a outra. Vamos ficar de pé? Kadosh. Quando Jesus estendeu a sua mão. Oh, aleluia. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Ele está aqui. Quando ele estendeu a sua já vão continuar. Olha o mistério, irmãos. Quando Jesus diz: estende a tua mão, e o homem estendeu, foi curado. Olha o mistério aqui. É que quando você estende a sua mão, Jesus não te deixa sozinho, ele também estende a sua. Continue louvando o nome do Senhor. Ele estendeu a mão dele para ti. Eu quero convidar. Você precisa sentir de vir aqui, mas eu quero fazer o convite. O primeiro convite é este: quem quer aceitar o Cristo como Salvador da sua alma? Quem é que quer se decidir nesta noite e seguir a Cristo seus passos? Ele ressuscitou, ele morreu, mas ele está vivo. Ele está neste lugar nesta noite. Nós somos convictos disso, porque transformou a nossa vida. Ele estendeu a sua mão para nós. Aleluia. Cante, louve o nome do Senhor nesta noite. Sinta a sua presença. Ele estendeu a sua mão.
nesta hora, você que precisa receber uma oração, você que não é crente, mas que precisa do agir de Deus na tua vida, você que precisa que o Senhor Jesus te olhe como olhou aquele homem na sinagoga, eu quero orar por você. Vem à frente, vem à frente, o convite está feito. Continua, Kadosh, continua louvando o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero orar por você, vem à frente. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Cante com força. Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido. Sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua Aleluia. Quero fazer o terceiro convite nesta noite. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado, se for a sua esposa ou seu esposo, um amigo, amiga. Eu gostaria de orar nesta noite pelas famílias que aqui estão. Você que vai enfrentar uma semana daqui a pouco, uma semana de luta, uma semana de dificuldade, uma semana que talvez para ti seja uma semana muito complicada. Eu quero orar por você nessa noite. Já são 2 minutos para as 9. Quem quer receber oração, vem à frente, eu quero orar. Os obreiros vão descer ali, vão estar impondo as mãos. Você que tem uma causa difícil, uma causa na justiça, uma dificuldade muito grande, você tem que levantar e vir para o meio. Se você quiser ficar aí, fique. O Senhor Jesus pode te abençoar aí? Pode. Mas eu garanto aqui é quem vir no meio. Quem vir no meio vai ser abençoado por Deus. Quem estiver no meio vai receber a bênção de Deus. Continua, Kadosh, louvando o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Quando Ele Bíblia fala que quando os louvores são feitos, Ele está nos louvores, Ele habita nos louvores, e Ele dá vitória através dos louvores. eu era perdido. Sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar nesta noite. Aleluia. Pai amado, aqui estamos diante da Tua presença. Aqui estamos diante de Ti, Senhor. A Tua palavra que colocastes no meu coração para eu falar ao Teu povo, eu falei, Senhor. Agora, meu Deus, faz a Tua parte. Senhor, aqui estão pessoas que vêm à frente, Senhor, que obedecem o chamado, que não resistem à Tua voz, mas que se colocam diante de Ti, Senhor. Eles, com esta postura de virem à frente do altar, eles estão como levantando a sua mão e estão dizendo, eu quero. Eles estão dizendo, eu recebo. Eles estão dizendo, eu tomo posse da vitória. Pai amado, nesta noite começa a tocar nos corações. Começa a entrar, Senhor, naquele casamento que está com dificuldade. Começa a tocar naquela vida, Senhor, naquela família, meu Deus, aonde o filho está passando pelo problema da droga, ou que a filha está passando pelo problema de separação. Começa agora a dar vitória. Pai amado, começa a tocar agora nas vidas, Senhor. Começa agora, meu Deus, a mudar, meu Pai, a mudar, Senhor, oh meu Deus, estes acontecimentos, a mudar, Senhor, tudo que envolve esta casa, meu Pai, trabalho de macumba, trabalho de feitiçaria que
foi feito, Senhor, para destruir a família, para destruir o casamento. Ó meu Deus, eu expulso nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Caia por terra todo espírito maligno, todo espírito do mal. Caia por terra toda depressão, toda tristeza. Caia por terra toda angústia. Caia por terra todo espírito do medo. Caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, começa a tocar agora, Senhor. Começa agora, meu Deus, a inundar o coração deste homem, desta mulher com alegria. Ó meu Pai, esse sentimento de medo, essa vontade de suicídio, ó meu Deus, em nome de Jesus eu repreendo agora. Em nome de Jesus eu repreendo agora. Meu Deus, começa a dar vitória. Faça, Senhor, como tu fez naquele dia, naquela sinagoga, onde tu mudaste a vida daquele homem, Senhor. Começa a tocar nos teus filhos, meu Deus. Dá uma semana abençoada para o teu povo, Senhor. Abençoa o teu povo com paz. Abençoa o teu povo com alegria. Abençoa o teu povo com prosperidade. Abençoa o teu povo, alegre o coração dos teus filhos, Senhor. Mostra a tua glória, mostra o teu poder, ó Cristo amado, ó desejado das nações, ó Deus poderoso, ó Deus onipotente. Tu que faz todas as coisas, tu que muda todas as coisas, tu que quando a terra ouve a tua voz, ela se cala, ela derrete. Deus maravilhoso, dá vitória ao teu povo. Eu ministro a bênção do Senhor, em nome de Jesus.